No dia 7 de dezembro de 1989, o equilíbrio do poder no mundo de Jujutsu Kaisen foi mudado completamente. Esta data marca o nascimento de uma criança extremamente poderosa, que tinha olhos azuis e cabelos brancos. E ela nasceu com duas das habilidades mais poderosas do mundo Jujutsu, os 6 olhos e o ilimitado. E claro que o nome dessa criança é Satoru Gojo. O feitiço ilimitado é herdado pela linhagem sanguínea do clã Gojo, mas os 6 olhos é uma manifestação rara e divina que só aparece uma vez a cada geração, ou até menos. E os dois juntos na mesma pessoa é ainda mais difícil de acontecer. Então sim, o bebê Satoru nasceu para dominar o mundo. Mas será que é por isso que ele tem o cabelo branco? E se você não entendeu que uma coisa tem a ver com outra, se liga nisso daqui, que essa parada é bem interessante. Se formos analisar a grande maioria dos personagens de cabelos brancos nos animes, quase todos se destacam em força, habilidade ou até mesmo sabedoria. Se liga só nos exemplos: Killua de Hunter vs Hunter, Kakashi, Jiraiya, Sakumo Hatake, que é o pai do Kakashi, Uzui, o safado do Griffith e até mesmo a Neferpitou. Com essa galera a gente já pode entender que quem tem cabelo branco é top. Tá, nem todos. Porém tem alguns mais impressionantes ainda. Já reparou que a transformação mais poderosa de 3 dos personagens mais famosos dos animes tem cabelos brancos? Se você não viu, se liga só. O Madara na forma Rikudou Sennin, o Luffy com Gear 5 e o próprio Goku com instinto superior completo. E se eu falar que os japoneses fizeram tudo isso só para homenagear o seu avô? Isso mesmo, seu vozinho mesmo. Você vai acreditar? No Japão, a terceira idade é muito respeitada. E eles tratam os idosos como uma fonte de sabedoria, reconhecendo que eles são os reais mestres de como devemos fazer as coisas. Digamos que eles são especiais. E são mesmo, né? Mas você acha que esse é um dos motivos do cabelo branco do Gojo? Ainda não, não é só isso não. Existem alguns boatos que o seu clã todo tem cabelo branco, então ele adquiriu por genética mesmo. Mas isso não tem nenhum relato oficial, então nenhum daquelas imagens que você viu, tipo do pai do Gojo ou da irmã dele, são reais. É tudo fake news. Apesar de que seria muito irado a possibilidade de aparecer outros feiticeiros com ilimitado na obra. A verdade é que o clã Gojo se resume ao próprio Satoru Gojo. E todos os seus parentes não deram as caras na obra do Geigyaku Tami, pelo menos ainda não. Mas por mais louco que isso possa parecer, tem uma explicação real e oficial da origem desse personagem. Isso daí o próprio autor confessou em uma entrevista para o databook oficial do Jujutsu Kaisen. Lá ele revela que é um grande fã do Masashi Kishimoto e que se inspirou completamente em um dos personagens do Naruto para dar o visual do personagem mais insano e amado de Jujutsu Kaisen. E claro que agora é hora de deixar você chocado, porque ele não é o Kakashi e ainda por cima nem tem cabelo branco. Acredita? Mas ele é um instrutor do exame Chunin muito estiloso. Ele tem a cabeça toda enfaixada e luta sem usar a visão, porque além das faixas na cabeça ele utiliza a bandana como venda. É bem irado mesmo. Mas se você curte fofoca, se liga no que vem agora. Tá bom. Em um evento, o próprio Geigyaku Tami falou empolgadão pro autor do Naruto que a inspiração pro seu personagem mais famoso surgiu daquele personagem irado que o Kishimoto criou e que nunca mais apareceu lá no exame Chunin. E você não acredita que o Kishimoto respondeu? Tinha um personagem assim? Dá pra acreditar? Mas infelizmente por causa das faixas a gente não pode ver a cor do cabelo dele. Então a grande verdade absoluta sobre o porquê Satoru Gojo tem os cabelos brancos é simples. Apesar de eu acreditar sinceramente que tem um pouquinho de Kakashi ali. Provavelmente essa foi uma escolha comum nos animes, para um personagem extremamente forte e que possui as habilidades inspiradas no próprio Buda. Essa daí você não sabia, né? Então calma aí, porque agora eu vou te explicar os maiores mistérios do feiticeiro mais honrado de Jujutsu Kaisen. E ainda por cima eu vou explicar tudo que você precisa saber para entender as técnicas mais incríveis desse mundo. Mas primeiro eu vou dar um aviso bem sério agora. A partir de agora esse vídeo não vai ser para qualquer um não. De verdade, ele vai ser pesado, informativo e difícil de entender. Então ele vai ser um grande desafio para você. Se você não tá preparado ou não tá com saco, na boa, a hora de sair é agora, porque eu vou responder essas 3 perguntas. Como funcionam as técnicas de Satoru Gojo? Como Toji Fushiguro ajudou o Gojo? E qual a relação do Satoru Gojo com o budismo? Como funcionam as técnicas de Satoru Gojo? Bem no meio do pátio da escola Jujutsu, ele fez uma demonstração simples. Um lápis bem apontado e uma borracha foram jogados na sua cara. Enquanto a borracha acertou bem na testa dele, o lápis afiado parou no meio do ar, sem ele fazer nada. E no dia 1 de agosto de 2007, Satoru Gojo se tornou definitivamente o mais poderoso feiticeiro Jujutsu vivo no mundo de Jujutsu Kaisen. E o segredo para tudo isso é simples, mas bem louco. Ele se tornou o alvo do próprio feitiço. A verdade é que o Gojo se sentia deslocado no mundo. Sabe quando a gente tá
numa festa, mas a gente não tá feliz? A gente tá fora do nosso lugar? Deslocado mesmo? Então, ele se sentia desse jeito. Ele era um dos feiticeiros mais fortes, porém, além dele ser descendente do clã Gojo, que possuía o Mukage, também conhecido como Ilimitado, ele também nasceu com 6 olhos, mas isso daí você já sabe. E com todo esse poder e essa responsabilidade, ele se sentia sozinho, no topo do mundo. No topo do mundo, mas sozinho. Sim, Satoru Gojo era aquele cara de 1,92 m de altura, lindo pra caramba, que ama doces e capaz de fazer quase tudo, e mesmo assim se sentia sozinho. A ironia de tudo isso é que a técnica inata dele, o Ilimitado, controla a distância e o espaço em volta dele, deixando ele distante das pessoas mesmo estando perto. E claro, essa técnica possui 4 formas básicas de utilização. O primeiro é a forma de uso neutro do Mukage, onde seu corpo possui uma espécie de campo de força. Mas o jeito que ele funciona é muito mais interessante do que isso. A verdade é que não existe uma barreira que protege o Satoru Gojo, mas sim um espaço desacelerador. É esquisito, né? Mas eu vou explicar, calma aí. Imagina só você correndo com tudo para bater de cara numa parede. Mas quanto mais perto você chega dela, mais devagar você fica. Devagar mesmo, tipo quase parando. No nível de você demorar quase 1 hora para andar 1 centímetro. E quanto mais você se aproxima, mais lento você fica. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai encostar um dedo naquela parede. E é exatamente assim que o Ilimitado funciona. E claro, quando ele está acionado, o Satoru fica inatingível, certo? Errado. Tem algumas maneiras de neutralizar esse Mukage, mas daqui a pouco eu explico isso para não ficar muito complexo agora. A segunda forma é o Lapso Azul. Para quem não sabe, lapso significa espaço. Isso daí eu vou confessar que eu vi no dicionário. E ele é basicamente um Mukage amplificado com energia amaldiçoada e concentrado em um espaço imaginário. E como você imagina isso? Assim, ó, simplesmente usando a sua imaginação para concentrar ele em algum lugar como no seu próprio dedo. E quanto mais energia amaldiçoada, maior o seu poder. Mas o importante é que o efeito dessa energia azul é a atração. Ela puxa as coisas como um imã. E é por isso que ela é azul. Ficou claro? Claro que não. Mas você lembra como funciona um termômetro? Normalmente a cor representada dele é vermelha para quente e azul para frio. Sendo a cor vermelha a temperatura positiva e a azul negativa. Pegou? Não! Sendo bem técnico agora, o que acontece quando a gente está com frio? A gente se encolhe, por isso ela puxa, porque essa energia é uma depressão magnética que aproxima os átomos. E esse daí é todo o poder de Satoru Gojo, pelo menos até ele ser morto pelo Toji Fushiguro e renascer despertando seu estado divino, ou quase isso. A verdade é que o Ilimitado e os 6 olhos são incrivelmente poderosos, mas não são invencíveis. E aproveitando a sua fraqueza, o Toji atacou com um preparo tão grande que deixaria o Batman orgulhoso. Veja só como isso aconteceu. Como o Toji Fushiguro ajudou o Gojo. E lá estava o Toji, apostando todo o seu dinheiro em corridas de cavalo. E como sempre, perdendo. Com sua cicatriz no rosto, chinelo de dedo e olhar solitário, o mercenário que abandonou sua família estava perdido em seu vício. Provavelmente para matar o tempo ele se tornou viciado em apostas, porque só assim ele conseguiria queimar todo o dinheiro tão rápido quanto ele ganhava. Mas isso daí nem importa. A única coisa que importa aqui é como a primeira decepção do clã Zenin era considerado um lixo por sua família e mesmo assim era um dos mercenários mais fortes que existia. A verdade é que ele não tinha nenhuma gota de energia amaldiçoada, e isso era a única coisa que importava para o seu clã. Ele era o detentor da restrição celestial, recebeu em troca de toda a sua falta de energia amaldiçoada um corpo extremamente poderoso, e de brinde um instinto muito afiado, fora que ele era praticamente invisível para todos os feiticeiros Jujutsus, ou quase todos. Estava nevando no dia em que Toji, agasalhado para enfrentar o frio, saiu para ver um menino, um jovem prodígio que nasceu com um dom único, e graças a esse dom ele sentiu a presença que ninguém nunca foi capaz de sentir. Mesmo sendo só uma criança, ele percebeu Toji Fushiguro enquanto era observado. O menino, claro, era Satoru Gojo. E ali, naquele momento, os dois opostos se encontraram pela primeira vez. O menino predestinado ao topo do mundo Jujutsu encontrou a decepção do clã Zenin. Os anos se passaram e Toji foi contratado para um servicinho bem sujo. Matar uma menina especial que tinha 2 guarda-costas extremamente poderosos, Suguru Geto e o próprio Satoru Gojo. E eu não sei você, mas se fosse eu, tendo a chance de enfrentar o inimigo mais forte, esfregar na cara da família que eu não era uma decepção, eu iria na boa, com tudo.
E foi exatamente isso que o Toji fez. Como um excelente estrategista, ele desenvolveu um plano de ataque arriscado, que só tinha uma chance de dar certo. E esse plano só tinha 2 passos. Primeiro, desgastar o oponente. Ele literalmente fez o Gojo lutar contra muitos inimigos e ficar vários dias sem descansar. E o segundo passo, dar uma sensação de vitória para o inimigo. Satoru achou que tinha concluído a missão depois de entregar a menina na própria escola Jujutsu, e daí ele baixou a guarda. E nesse momento, o Toji atacou como uma serpente de maneira precisa e letal, e utilizou uma arma sem energia amaldiçoada para não mostrar a sua presença. E logo depois, ao distrair o inimigo com várias táticas de combate, ele utilizou seu grande trunfo, uma arma que neutraliza toda a energia amaldiçoada, inclusive o ilimitado de Satoru Gojo, que foi pego completamente desprevenido e assim foi fatalmente ferido e morto. Pelo menos isso era o que o Toji viu acontecer. O renascimento de Satoru Gojo. E ele estava em choque. Em 1 segundo estava concluindo a sua missão, cansado por usar o seu ilimitado por 3 dias direto, e no outro tinha uma faca entrando pelo seu pescoço. Satoru Gojo era um gênio, e graças aos 6 olhos ele podia enxergar tudo o que precisava. Mas mesmo assim utilizar a energia amaldiçoada reversa, algo que na teoria é tão simples quanto multiplicar a energia negativa por outra energia negativa, gerando uma energia positiva, simplesmente não entrava na sua cabeça. Pelo menos até o momento que ele ia morrer. O Toji acertou o seu pescoço, e ele parou ali de tentar contra-atacar, e automaticamente focou em curar o seu corpo. E nessa hora, ao passar pelo momento mais assustador da sua vida, a verdade foi revelada e ele atingiu o Nirvana. Ficou confuso? Então vamos lá. Para você entender tudo isso direito, eu vou explicar como funciona os 6 olhos. Os 6 olhos é uma referência direta aos olhos que tudo veem e tudo sabem, mas nada falam. E esses olhos são os olhos de Buda. E funciona assim, ele vê toda a energia amaldiçoada, resquício de energia amaldiçoada e muitas outras informações que um cérebro comum não é capaz de entender. E claro, ele ainda enxerga todas as informações normais de um jeito muito mais detalhado. É como se fosse uma resolução tão alta que os nossos olhos não são preparados para enxergar. E tudo isso junto, toda essa quantidade absurda de informação, pode fritar o cérebro de qualquer um. E é por isso que ele usa uma venda nos olhos, para limitar a quantidade de informação que ele enxerga. E mesmo assim, ele consegue enxergar tudo, como se fosse uma visão infravermelho de alta definição. E este é os 6 olhos. E claro, o número 6 é a referência aos 6 mundos. No budismo, todos os seres vivos vagam entre 6 mundos. O karma de alguém é determinado pela lei de causa e efeito, ou seja, aqui se faz, aqui se paga. E os 6 mundos são inferno, espírito faminto, animal, azura, humanidade e ser celestial. Exatamente como 6 caminhos de Pen. E esse ciclo aí que não acaba é chamado de Sansara, que por sua vez significa dar voltas, como uma roda mesmo. Isso reflete totalmente a nossa vida, um ciclo de ignorância como um sofrimento repetido. Tudo graças ao nosso apego com a nossa verdade. Traduzindo, o Sansara é como se fosse uma prisão e o oposto disso é a liberdade. E quando ele foi atingido mortalmente pelo Toji, ele atingiu a liberdade quebrando o ciclo do Sansara e chegando à iluminação, que é o Nirvana. E nesse momento ele atingiu um estado divino e contemplativo que entende toda a essência da energia amaldiçoada em um nível atômico. E graças à precisão dos 6 olhos, ele conseguiu deixar o controle de energia amaldiçoado tão refinado, tão preciso, que praticamente não tinha desperdício. Então, para conseguir sobreviver, ele usou pela primeira vez a energia reversa. E essa energia é a mesma que, concentrada em um ponto imaginário, cria o lapso vermelho. Uma poderosa esfera de energia que repele tudo que se aproxima. Mas mesmo assim, esse não é o máximo do ilimitado. Juntando as duas expressões, o lapso azul e o lapso vermelho, é possível criar e empurrar uma massa imaginária que se chama vazio roxo, que literalmente destrói tudo que toca com seu poder avassalador. E foi esse poder que destruiu Toji em um piscar de olhos. E após tudo isso, a gente está relembrando que no dia 1 de agosto de 2007, Satoru Gojo se tornou definitivamente o mais poderoso feiticeiro vivo de Jujutsu Kaisen, possuindo 4 variações da técnica ilimitada de maneira perfeita. A primeira forma é o uso neutro do Mukagen, a segunda é o lapso azul, a terceira o lapso vermelho e a quarta é o vazio roxo. E ainda tem mais. Ele ainda conseguiu evoluir tudo, fazendo com que sua técnica ilimitada agisse de maneira automática. Ele habilitou uma espécie de seleção automática para impedir tudo que se aproxima dele.
definindo tudo através da quantidade de energia amaldiçoada, massa do objeto, velocidade e até mesmo o formato. Se ligou porque o lápis parou? Porque ele é pontudo, perigoso. Ou seja, nada pode acertar ele de surpresa. Porque as únicas armas que poderiam atravessar o seu ilimitado, como a que o Toji usou, ele destruiu. Esse cara é apelão demais. E além de ativar o seu limitado direto gastando o mínimo de energia, ele ainda deixou o feitiço de reversão ativo, preservando seu cérebro a todo momento. Fora isso, ele ainda conseguiu ativar várias camadas de aplicação de energia amaldiçoada. Traduzindo, basicamente o monstro encurtou os selos de mão para fazer o vermelho, o azul de maneira instantânea. E logo depois disso ele ainda aprimorou o teletransporte de longas distâncias e otimizou a expansão de domínio, que na boa, esse sim é o auge da sua força. O vazio infinito é sem sombra de dúvidas a expansão de domínio mais bonita de Jujutsu Kaisen. E o efeito é absurdo, ele simplesmente bombardeia o seu inimigo com infinitas informações e estímulos, e graças à necessidade do corpo gastar muita energia para fazer a manutenção da sua vida, o seu oponente é guiado suavemente para a morte. Resumindo, é como se a vida dele fosse acelerada e o seu corpo morresse de exaustão, automaticamente. Mas o mais insano mesmo é porque o Yuta possui duas Rikas e porque ele é comparado ao Satoru Gojo. E se quer saber tudo isso e muito mais, clica nesse vídeo aqui e se curtiu, se inscreve no canal. Super Nerd Star, tchau!